A energia elétrica é fundamental para a manutenção e desenvolvimento da sociedade atual. Ela faz parte de diferentes ações humanas, como nas indústrias, escritórios, iluminação pública, em nossas casas e etc. Para atender à crescente demanda por energia, pesquisadores encontraram fontes perenes disponíveis na natureza, como o sol, o vento, a água e muitas outras. Elas são as energias renováveis. Que tal sabermos mais sobre as energias renováveis e suas diferentes aplicações? O Ecoideias começa agora! Conversamos com o professor Alceu Alves, do Departamento de Engenharia Civil da Unesp de Bauru. Ele desenvolve pesquisas a partir da captação de energia solar e nos conta sobre o conceito e benefícios da utilização das energias renováveis. Professor Alceu, o que seriam as energias renováveis? Bom, iniciando por falar o que seria energia renovável, eu acho importante a gente fazer um paralelo, um contraponto com o que é energia não renovável. Energia não renovável é aquela que se acaba, que se esgota e você não tem como renovar. O principal exemplo é o petróleo, que demora alguns milhões de anos para sedimentar o material e poder ser utilizado. Então o petróleo é tratado como não renovável e outros tipos de minerais também. O carvão mineral, ele se esgota, o gás natural e mesmo os insumos que se usam na produção de energia a partir de fonte nuclear, urânio, plutônio. Então essas energias são não renováveis. As energias renováveis basicamente são aquelas que vêm de fonte vegetal ou de fonte solar. Então os exemplos mais comuns são o aproveitamento da energia solar para aquecimento de água ou para geração de eletricidade, o aproveitamento da energia dos ventos, a energia eólica, que no fundo também vem do sol, porque são as diferenças de temperatura na superfície da Terra que fazem com que os ventos ocorram. E também as fontes a partir de insumos vegetais, por exemplo, a biomassa, né, que é a queima, por exemplo, do bagaço da cana-de-açúcar e outras fontes que podem ser reproduzidas, digamos assim. Uma vez que você utiliza, você pode plantar novamente e utilizar dali a algum tempo. Então essas são as fontes tratadas como renováveis. E o que seria energia renovável certificada, professor? Energia renovável certificada é aquela produzida a partir de critérios estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente desde 2013. Essa certificação ela diz respeito principalmente às fontes eólica e hidráulica, né, as microcentrais e pequenas centrais hidrelétricas. Os produtores de energia que trabalham dentro de determinados critérios estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente recebem essa certificação. Do mesmo modo, os consumidores que utilizam apenas energia dessas fontes certificadas, eles recebem um selo de energia renovável, de utilização de energia renovável, o que tem, na verdade, uma questão mais de marketing, de mercado, né, para estabelecer que determinado produto não agride a natureza ou ele é produzido a partir de energia limpa e renovável. Qual é hoje o impacto da utilização de energias não renováveis, por exemplo, de extração de petróleo, de energia nuclear? Qual é o impacto disso na natureza hoje? Eu usaria um termo bastante forte, eu acho que isso é catastrófico, né? Porque o que nós temos hoje é a constatação de que está havendo aumento da temperatura média do planeta, nós temos uma grande quantidade de gases na atmosfera, sempre resultante da queima dos combustíveis fósseis e eventualmente de até alguns renováveis, né, que trabalham com queima. Então, isso é sem dúvida uma preocupação mundial,
Por isso que nós vemos esse avanço muito grande nas tecnologias de geração de energia renovável. No Brasil, infelizmente, por falta de uma política mais consistente, nós ainda estamos explorando fortemente o petróleo, nós ainda temos geração a partir de fonte nuclear, ainda que pequena em escala, mas ela recebe um bom incentivo governamental, ao passo que as energias renováveis não têm recebido nenhum tipo de incentivo. Se nós tivéssemos uma política de incentivos, certamente o Brasil despontaria nesse cenário dentro do mundo em vista dos nossos recursos, né? Nós temos aí o silício abundante para a produção dos módulos fotovoltaicos, nós temos insolação média altíssima o ano todo, o nosso país se encontra em zona tropical, então o aproveitamento solar é muito favorecido. Nós temos o regime hídrico favorável, então os nossos rios, na maioria, são perenes. Então nós temos todo um cenário favorável no Brasil para a produção de energia a partir de fonte renovável, que ainda não está sendo plenamente explorado. Eu, na minha opinião pessoal, por conta de falta de um incentivo, né? Um incentivo do governo, né? Das pessoas que mandam na política energética, eles ainda não estarem incentivando adequadamente. A partir do instante que isso acontecer, como já acontece em países da Europa, na Índia está acontecendo atualmente muito forte, a partir do instante que isso acontecer, nós vamos certamente despontar nesse cenário de energias renováveis. E para você, né, que é um pesquisador aqui da Unesp, como que você vê o panorama de pesquisas em buscas de soluções renováveis para a energia? Olha, a perspectiva é sempre muito boa, porque o esgotamento dos combustíveis fósseis já é uma realidade. As previsões mais otimistas estimam que o petróleo deve acabar em 30 ou 40 anos. Então, não há outra saída para o planeta senão o uso das energias renováveis. O Brasil, infelizmente, no aproveitamento dessas energias ditas limpas, como a eólica e a solar, ainda está um tanto atrasado. Porém, o Brasil tem uma posição privilegiada por produzir eletricidade a partir de fonte hidráulica, que é considerada uma energia de fonte limpa, né, utilizada, fonte renovável, desculpe. Mas ainda há um longo caminho a se percorrer. Então a gente entende que as perspectivas são muito boas, porém nós ainda temos muita tecnologia para desenvolver, nós ainda temos, dependemos de incentivos governamentais, porque o nosso mercado ainda não absorve bem essa energia pelo fato dela custar mais caro do que as outras energias que estão disponíveis, mas isso, sem dúvida, é um caminho sem volta. As energias renováveis terão que ser utilizadas e até 2050 estima-se que metade da energia utilizada no planeta virá de fontes renováveis. Depois do intervalo, batemos um papo com o pesquisador Carlos Graeff, que nos conta como a física quântica pode solucionar as demandas por energia e ainda preservar o planeta. O Ecoideias volta já! O pesquisador Carlos Graeff desenvolve projetos que apontam soluções energéticas através da física quântica. Professor Carlos, como que as células solares podem solucionar o problema de energia no mundo? Então, o Sol é a maior fonte de energia à disposição do homem e de todo o planeta Terra. Então, o que as células fotovoltaicas fazem é uma conversão direta dessa energia solar, dos fótons, da luz, em eletricidade. Então, se a gente faz um cálculo conservador, pegando células com baixa eficiência, com eficiência de 10%, a gente precisaria de uma área mínima da Terra para satisfazer completamente as necessidades do homem de energia. A gente pode pensar, por exemplo, que no fundo o que a gente está usando hoje em dia, que é o petróleo como fonte de energia,
é a energia do Sol acumulada durante milhões de anos que as plantas converteram essa luz em energia química que depois ficou armazenada e o homem está gastando hoje em dia. Então, a nossa fonte primária de energia sempre foi, provavelmente vai ser por muitos séculos ainda, a energia do Sol. E como que é realizado esse processo, né, de captação da energia solar, como que esse material se transforma? Transforma. Então, esse daí aqui tem um raios. material muito especial que se chama semicondutor. Ele é que é responsável por esse fenômeno quase mágico, que é chegar um fóton, né, chegar uma pequena partículazinha de luz e ela se converter em energia elétrica. Esses semicondutores, eles têm essa característica. Eles são materiais que são semicondutores, ou seja, eles não são nem metais e nem os isolantes que a gente está acostumado, eles têm uma eletricidade intermediária e com eles é que a gente consegue construir toda a chamada eletrônica. Então, os celulares funcionam à base de semicondutores, os processadores, os computadores funcionam à base de semicondutores e a utilidade ecológica que está surgindo agora para os semicondutores é justamente a chamada conversão fotovoltaica. Há uma projeção de quando esses materiais vão se tornar mais habituais, quando que esse tipo de energia vai ser mais popular aqui no Brasil, por exemplo? Então, a questão da conversão fotovoltaica é uma questão mundial. Então, por enquanto, o grande dilema das células fotovoltaicas é que o preço, o custo do módulo ainda é relativamente caro. Porque o material que é usado para células fotovoltaicas, o chamado silício ultra puro, nada mais é do que uma areia, mas que foi ultra purificada. Então esse processo é relativamente caro e são poucos os países que dominam. Então, no momento, os maiores produtores de células comerciais são os chineses, que eles conseguem fazer células, módulos relativamente baratos. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é a maior fonte de areia pura do mundo. Então, no fundo, o Brasil, de certa forma, está contribuindo para as células solares, mas com uma matéria-prima. Outra alternativa, que é o que a gente está estudando aqui no nosso laboratório e vários outros lugares, é tentar encontrar outros semicondutores, outros processos que façam a mesma função, ou seja, converter luz em eletricidade, só que usando elementos mais baratos. Então, existe um esforço mundial, mas aí vamos chamar assim, nos laboratórios de pesquisa, para tentar baratear o custo ainda mais das células que já estão ficando cada vez mais baratas. Mas não existe nenhum lugar no mundo onde isso seja possível de trazer esse tipo de energia para as pessoas sem algum tipo de subsídio. Porque essa que é a questão, vamos dizer assim, se você compra um módulo hoje, você vai pagar um preço relativamente alto, que o custo dele vai ser abatido ao longo dos anos, porque você vai deixar de comprar energia elétrica da rede. Então aquele conta elétrica que você ia estar pagando todo mês, você de certa forma vai estar poupando, só que demora tipicamente 5 a 10 anos. É um investimento. É um investimento para você receber de volta. E a maior parte das pessoas não tem essa quantidade de dinheiro para fazer esse investimento inicial. Mas ele é autopagável. Se você comprar um módulo, em alguns anos você recebe o dinheiro de volta. Então por isso que é importante ter algum sistema de crédito especial para que a pessoa possa comprar aquilo e aí ela vai pagando aos pouquinhos e ao mesmo tempo vai recuperando o dinheiro a partir da conta elétrica que ela deixa de pagar. E em relação ao seu projeto, hoje aqui na Unesp, como que tem se desenvolvido essa sua pesquisa? Então, o que a gente está procurando é as chamadas alternativas ao silício. Que o silício, apesar dele ser o semicondutor mais popular, é ele que eu falei que está em todos esses chips eletrônicos, está no celular, está nos tablets, está nos computadores. Para você obter o silício puro, é um processo relativamente caro e que também envolve muitos processos que não são necessariamente muito ecológicos. Então existe aí um rastro não ecológico quando eu chegar até o silício de alta pureza. Então o que a gente está procurando são materiais mais simples. Então, por exemplo, uma das células que a gente está fazendo aqui, que eu vou mostrar para vocês,
é a chamada célula à base de corantes. Então o que ela tem, no fundo, é uma pequena nanopartícula de titânio, que é o que a gente usa basicamente na pintura branca, na cor branca de pintura, e nela a gente coloca alguns produtos químicos, esses corantes, que geralmente pode ser até corante natural, a gente pode até retirar, por exemplo, da jabuticaba, da beterraba, e aí esse sistema funciona do mesmo jeitinho que a célula de silício, ou seja, você chega à luz e obtém eletricidade. A outra alternativa são as chamadas células de plástico. Então a gente tem, em vez de ser o plástico que a gente está acostumado, que é esse que a gente usa em embalagens, né, plástico e tudo mais, é um plástico especial, que é um semicondutor. Então esse plástico funciona igualzinho como funcionaria o silício, só que o preço é muito mais baixo, ele pode ser flexível, então eu posso ter uma célula solar, por exemplo, que em vez de ser como a gente está acostumado a ver nos vídeos ou em fotografias, alguma coisa rígida, pode se moldar, por exemplo, na capota de um carro ou em qualquer formato que a gente quiser. Inclusive até pode usar do ponto de vista pessoal, você pode ter uma mochila e atrás da mochila está a célula solar que já vai recarregando o seu celular, recarregando o seu computador. Então essa energia ela pode ser adaptada para veículos, para tudo. Para várias outras funções. É isso que a gente está desenvolvendo aqui, nós e outros laboratórios no Brasil. Procurar alternativas mais baratas e mais flexíveis. No próximo bloco, conversaremos com o professor Celso Silva, que trabalha com obtenção de energia a partir dos resíduos sólidos. O Ecoideias volta já! Você sabia que é possível obter energia a partir dos resíduos sólidos? O professor Celso Silva, da Unesp de Bauru, nos explica como. Professor Celso, como obter energia renovável a partir dos resíduos sólidos? Os resíduos sólidos, Patrícia, eles podem gerar energia de várias formas, né? A primeira questão é o seguinte, é você utilizar a questão da educação ambiental. Então, conscientizar a população a reduzir a quantidade de resíduos que ela produz, que ela gera, né? Reutilizar esses resíduos, eventualmente, o que é resíduo para um determinado grupo, uma determinada pessoa, uma determinada empresa, é matéria-prima para outra. E, por fim, a reciclagem. Então, materiais, né, que podem ser reciclados, tipo papel e papelão, metais, vidros, né, que são passíveis de serem recuperados e reciclados, colocados no mercado. Quando você faz isso, você reduz a quantidade de energia, né, utilizada no processo industrial. Depois, o resíduo como um todo, ele é encaminhado para tratamento, né? Na minha opinião particular, nós deveríamos estar tendendo a utilizar tecnologias que já estão disponíveis pelo planeta fora. Por exemplo, os países europeus, o próprio Japão, nos Estados Unidos, onde são chamados de sistemas integrados, onde eu tenho plantas que fazem a captação desses resíduos, os resíduos lá chegando, eles são separados em recicláveis, orgânicos e refugos. Os recicláveis voltam para a indústria, a serem reciclados, novamente transformados e utilizados. Os orgânicos são colocados em biodigestores anaeróbicos ou aeróbicos, né? E daí você produz o biogás, vamos falar dele especificamente, e também adubo, ou seja, o substrato que sai desse processo. Além disso, você produz, através de um processo de combustão, de incineração, energia na forma térmica.
Em relação à obtenção do biogás a partir dos aterros sanitários, como que se dá esse processo? Os aterros sanitários, eles são construídos da seguinte forma: um projeto, e esse material, o lixo, né, é levado ao aterro sanitário. Existem aterros sanitários pensados já em condições de projeto para serem aterros chamados aterros energéticos. Esses aterros energéticos, o foco dele é a obtenção do biogás. Lógico, o tratamento do resíduo também, né? Então, a matéria orgânica que está contida no lixo, né, ela entra, porque é colocada assim, camadas de lixo, né, em células, e cada camada dessa, no final da tarde, é coberto com terra. Então, esse processo de fechamento, vamos dizer assim, dessa célula, faz com que a matéria orgânica entre em putrefação, né, em biodigestão anaeróbica, e forme dois produtos, né, o biogás e o chorume. O chorume é vilão, né, e o biogás, se não recuperado, também é vilão. Mas o biogás, então, gerado, ele é um produto energeticamente interessante. Ele tem um poder calorífico, a gente chama de PCI, né, na termodinâmica. Ele tem um PCI que é mais ou menos a metade do PCI do gás natural. E como que estão os investimentos públicos, né? O senhor falou que aqui no Brasil estão tendo poucas pesquisas em relação ao aproveitamento, mas como que está se dando as pesquisas nessa área? Olha, nós temos hoje, então, eu comentei já no início, uma planta na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma planta experimental, já há uma década mais ou menos ela funciona, com os resíduos do campus da Universidade Federal, e ali todos esses processos são estudados, né? Existem projetos para uma planta no ABC Paulista, projeto para uma planta incineradora com recuperação energética na Baixada Santista, e algumas outras iniciativas, como na Grande Porto Alegre, em Salvador, mas não estão operacionais ainda, né? Esperamos que logo mais estejam, né? Isso depende, como você perguntou, de investimento. Creio eu que os governos, tanto municipal, na esfera estadual ou federal, deveriam investir, criar linhas de crédito subsidiadas para que isso fosse realidade, se tornasse realidade, né? E qual seria a sua dica, professor Celso, em relação à obtenção de energias renováveis? Bom, primeiramente, o Brasil é um país riquíssimo em sol, em vento e em biomassa, né? Sem contar a energia das marés, a energia das ondas, que também são consideradas renováveis. O que falta, no meu modo de ver, é a formação adequada de pessoas. Precisamos de gente que estejam conscientes e que entendam desse assunto, né? Então, a inserção nos currículos de engenharia, por exemplo, de disciplinas específicas de energias renováveis é fundamental. Então, a formação de pessoal e depois o desenvolvimento tecnológico. Então, a facilitação do surgimento de pequenas empresas tecnológicas nesse tema, né? É lógico que a empresa tecnológica ela visa lucro, né? E isso tem que ser considerado, né, uma vez. Hoje nós temos, por exemplo, o aquecimento solar d'água, que já é uma realidade, né, e o brasileiro adotou essa tecnologia aí, até em casas populares, bem populares, né? Pequenos aerogeradores também já são uma realidade no meio rural, né? E a questão do biogás, né, também deveria estar seguindo esse modelo, ou seja, pequenas propriedades rurais instalando biodigestores para recuperação de energia, geração e recuperação de energia
distribuída, vamos dizer assim, né? Com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.nesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa!